Bom, a paz do Senhor, irmãos. Sou Maria Paiva. Bom, eu estou aqui gravando esse áudio que eu gostaria de falar, explicar um pouco do porquê nós só falamos em Jesus, só pregamos em Jesus. Porque muitas pessoas, quando vão visitar as nossas igrejas, né, ou até mesmo os cultos que tem por aqui, pelas casas, elas ficam assim, sem entender do porquê que falamos tanto em Jesus, né? Não falamos tanto nos apóstolos, não falamos tanto, principalmente na mãe dele, como alguns têm esse costume, né? Então, alguns acham estranho, né? Sem falar que, segundo a própria Escritura, Jesus é o nosso foco, né? Como o apóstolo Paulo mesmo escreveu metade do Novo Testamento e o foco dele, nas cartas dele, é somente Jesus, né? Ele deixa isso bem claro, o foco dele é Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. Nós pregamos a salvação, a cura, a libertação, né? Nós pregamos os milagres e as maravilhas, tudo por meio do Senhor Jesus Cristo, né? E como muitas pessoas às vezes recorrem a outros, né, aos servos, né, pedindo cura, libertação, isso e aquilo outro, muitas vezes eles acham até que é uma ignorância da nossa parte, não, é só falar em Jesus, mas Jesus é o Senhor, Jesus, Ele é Deus, né, falar nele, amar Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, é o primeiro mandamento da lei de Deus, né, Jesus, Ele é Deus, né, e o primeiro mandamento consiste em amar Ele, colocar Ele acima de tudo, né? Então, é um respeito ao primeiro mandamento, né? Mas muitos ficam intrigados às vezes com isso. Alguns acham certo nós falar em Jesus, Jesus é Deus, mas outros, eles ficam intrigados. Como, por exemplo, eu vou contar aqui para você uma história, né? Que acredito que com certeza deve ter acontecido, né? Uma senhora, que ela era evangélica, ela havia feito a cirurgia com o doutor, né? Certo dia, o doutor ligou para ela para perguntar como é que ela estava. Ela começou a agradecer, a dizer, eu estou muito bem, né? Graças a Jesus. E tudo graças a Jesus. Ele falou muito de Jesus e aquilo chamou a atenção dele, né? Então ele disse assim, eu sei, né? Vocês falam muito em Jesus, só em Jesus. Eu passei ontem, vocês estavam lá no culto, eu parei para ouvir um pouco e eu só vi vocês falando em Jesus. Eu não vi vocês falando na mãe de Jesus. Me responda, por que é que vocês não falam na mãe de Jesus? Por que que vocês só falam em Jesus, né? Ele perguntou à senhora. Ela ficou calada por um momento e ele tornou a insistir, né, a perguntar: por que é que vocês só falam em Jesus? Me diga aí, me explique por que é, né? Então ela fez a seguinte pergunta para o doutor: doutor, se eu viesse à sua clínica fazer a cirurgia e o senhor não tivesse, deveria eu ficar e fazer a cirurgia com a sua mãe, doutor? Claro que não, minha mãe não é médica, ela não estudou, é comigo que você tem que fazer, que sou profissional, respondeu o doutor. Então ela disse, pois então, doutor, eu não posso pedir a outro que só Jesus pode me dar, né? A mãe de Jesus teve um papel importante de trazer ele, mas foi ele que morreu na cruz para me salvar. Ele é o meu salvador, ele é que me cura, é ele que me liberta, é ele que me salva, doutor. Eu acho que com essa resposta ele deve ter entendido, né? Como você talvez mesmo tenha entendido. E eu queria te convidar a meditar comigo em 10 motivos que eu escolhi para que você entenda melhor o porquê
Nós só servimos a Jesus, vivemos em Jesus, andamos em Jesus, falamos em Jesus. Embora a Bíblia esteja cheia de motivos, mas eu escolhi 10 que é o suficiente para você entender, né? Dando razão da nossa fé, né? Que é necessário, porque muitos não entendem. Então, meu objetivo é fazer você a meditar, a entender. Então, vamos lá começar. Primeiro motivo, né? Devemos pregar Jesus. Por quê? Porque Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5, que nós, né, que eles não pregavam a eles mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Que ele não pregava o servo, mas o Senhor, porque nós somos servos dele, né? E como servos somos submissos ao nosso Senhor. Devemos honra e glória ao nosso Senhor, né? Por isso que Paulo ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5, assim, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, né? Isto é, nós não pregamos a nós mesmos. Eu não prego Paulo, ele diz, eu não prego Paulo, eu não prego os apóstolos, né? Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus, diz Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5, que eles não pregam a eles mesmos, mas é Jesus Cristo a quem eles pregam. É até um testemunho que eles dão falando da vida deles, é com o intuito de glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele conta o testemunho dele, é para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para mostrar ao mundo que foi o Senhor Jesus Cristo que mudou ele. Paulo não tinha o objetivo de contar a sua vida ali para as pessoas conhecerem melhor, mas para que saibam do poder do Senhor Jesus Cristo, que foi que o mudou. Esse é o objetivo, este é o propósito, este é o foco. Vamos para o segundo motivo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João, capítulo 6, no verso 57, que aquele que ama Ele, que serve a Ele, deve viver por Ele. Viver em Jesus, né? Porque Jesus disse que Ele vivia pelo Pai, porque ele servia ao Pai, então ele vivia pelo Pai, ele falava do Pai. E ele diz que aquele que vive nele, que serve a ele, deve falar nele, deve viver nele e deve se alimentar dele, né? As palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ó, que ele disse em João 6,57, ó. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, diz o nosso Senhor Jesus Cristo em João 6,57. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim, andará em mim, falará de mim, servirá a mim. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso nós servimos ao Senhor, falamos nele e andamos nele, né? Vamos para o terceiro motivo e um dos mais importantes é que a salvação ela só é concedida pelo nome dele, como Pedro mesmo dá testemunho, né? Em Atos 4:12, Pedro diz em alto e em som bem claro que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome está a salvação, a não ser no nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, diz Pedro, porquanto é por isto que pregamos a Ele e o nome dEle, porque a salvação é somente por meio do nome dEle, e o próprio Pedro dá testemunho disso, né? Quarto motivo. Porque dizemos eu sou de Jesus, porque dizemos que servimos a Jesus, porque pregamos em Jesus. Quarto motivo, né? É porque Paulo diz que nós devemos ser a de Jesus Cristo, que é a Ele que nós devemos obediência, que nós devemos nos nomear cristão. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 1:4-6, diz o apóstolo Paulo aos romanos, a igreja de Roma, né?
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Observe, Paulo não diz, vós sois chamados para ser de Pedro, de Maria e nem de João. Vós sois chamados para ser de Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que somos de Jesus Cristo, porque Paulo diz que foi para isso que os discípulos e apóstolos foram chamados, para ser somente do Senhor, para dever obediência ao Senhor. E observe que ele escreve à igreja de Roma, aos romanos. Em nenhum momento ele cita a placa de igreja, ao contrário do que alguns só fazem, citar a placa da igreja. No dia que você encontrar nas escrituras, no Novo Testamento, a placa da igreja, o nome, inclusive nas cartas de Paulo, você pode me mostrar, porque eu nunca vi nenhum dos apóstolos escrever carta às igrejas e citar o nome. Ele só cita a localização, não cita nome, porque o foco é Jesus. O nome da igreja é o nome de Jesus, porque o foco é Jesus, porque só Ele salva. Quinto motivo, o apóstolo Paulo condena os cristãos que se apegam a outro nome, a outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Paulo, ele condena isso. É por isso que nós não nos apegamos ao nome de nenhum servo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele condena nós ficar ali dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Maria, eu sou de José. Porque Pedro, escrevendo aos Coríntios, quando isso estava acontecendo, Pedro disse, Paulo disse que devemos ser de Jesus Cristo, Paulo os repreende. Vamos ver aqui o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 4 e 5, Diz assim o apóstolo Paulo. Vamos lá. Capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo quais creste, e conforme que o Senhor deu a cada um? Quem é ele? São servos, Mas Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é quem opera. Porque Jesus Cristo é quem faz a obra. Os discípulos são usados, os servos são usados, mas quem opera o milagre é o Senhor Jesus Cristo, Vamos para o sexto motivo. Sexto motivo, devemos reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi exaltado acima de todos e todos pelo Pai, pelo próprio Deus. E se Ele foi exaltado pelo próprio Deus, reconhecido, glorificado, não devemos nós servos reconhecer, glorificar e exaltar ao Senhor? Pois escrito está em Filipenses 2, do verso 9 ao 11, porque Deus o exaltou de maneira soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência devemos ao Senhor, nos curvar diante dele, servir a ele, porque para que o Pai seja glorificado no Filho e todos saibam que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Não é servo, é Deus e não apenas filho, como diz as Escrituras. Vamos para o sétimo motivo. Sétimo motivo, Jesus, Ele é o caminho, é por Ele que devemos andar, E é somente a Ele que devemos servir verdadeiramente, pois o Senhor Jesus Cristo mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho. Ele não diz que Pedro, que Maria, que João é o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Ele é a verdade e a vida. A verdade, a vida e o caminho para chegar-se ao Pai é Ele somente. Ele não cita outra pessoa além dele, como prova de que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida e somente Ele nos leva ao Pai e ninguém mais. É por isso que vamos ao Pai por meio dele, andamos nele porque Ele é o caminho, vivemos nele porque Ele é a vida e cremos nele, porque Ele é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos para o 8º motivo. Tudo é pelo nome de Jesus. A pregação do Evangelho, a cura, a libertação, a salvação, tudo é pelo nome dele. Né? Vamos ver aqui. Em Marcos 16, 15 e 18, o que diz o Senhor Jesus Cristo sobre Ele mesmo. Diz assim, e disse-lhe ao discípulo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor diz que é pelo nome dele. Muitos pregaram ficar curado, fazendo a promessa para esse, para aquele, para João, para Maria. Jesus Cristo disse aqui que para expulsar demônio é pelo nome dele. A cura dos enfermos é pelo nome dele. Tudo é pelo nome dele, não aparece nome de Pedro, de Maria nem de João ali, porque ele diz, pelo meu nome fará tudo isso, né? Pelo meu nome, diz ele, né? Para aqueles que crê. Crer não significa crer que Deus existe. Crer verdadeiramente significa servir aquele a qual nós cremos. Isso é o sentido da palavra crer nas Escrituras. 9º motivo, somente por Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. Somente por meio do Senhor Jesus Cristo somos adotados pelo Pai como filhos. E nós deixamos de ser filhos da ira de Deus e passamos a ser filhos de Deus, filhos do seu amor. Por meio de quem? Somente de Jesus Cristo, conforme está escrito em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no Senhor Jesus Cristo, aos que servem, torna-se filho. Quando nós não aceitamos o Senhor, nós somos filhos, mas filhos da ira de Deus, filhos da desobediência, filhos do mundo, filhos do diabo, diz a Escritura. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, adotados como filhos pelo Pai, transportados para o Filho do seu amor, diz Paulo, né? 10º motivo, aquele que não crê em Jesus não viverá eternamente. É necessário crer nele, andar nele, servir a ele e viver nele para alcançar a salvação. Salvação é somente por meio do nome de Jesus. Veja o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, que serve a ele verdadeiramente, não morra, mas vive eternamente. É isso que a Escritura diz.
João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, como eu já falei, porque não é filho de Deus, aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo e não crê verdadeiramente nele. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, porque é filho da ira de Deus, filho da desobediência, filho das trevas, filho do mundo e até filho do diabo. Se eu não me engano, João fala isso, né? Porque tudo é por meio do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos pregar outro a não ser Ele. Se a cura, a libertação, a salvação se dá pelo nome dEle, então como vamos pregar outro nome? Se nós pregar outro nome a não ser aquele que nos cura, que nos liberta, que nos salva, como iremos ser curados, libertos e salvos? Então está aí os motivos pelos quais nós pregamos Jesus Cristo, né? Eu sou evangélica há apenas 2 anos. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo em minha vida aos 23 anos de idade. Eu tenho 25 anos, né? Eu já fui católica, eu comprava muitas imagens, né? Tenho 2 filhos batizados na igreja, né? Eu gostava, como todo católico, eu gostava de ser católica. Eu tinha orgulho de dizer que era. Hoje eu tenho vergonha, irmão. Por quê? Porque eu não conhecia nada sobre essa igreja, né? Quando eu saí, passei a conhecer, o que eu posso lhe afirmar com toda certeza, em 23 anos que eu fui de lá e tive orgulho de dizer, é que se eu soubesse antes o que eu hoje sei, eu não teria posto meus pés lá, irmão. Né? Eu não teria posto. E eu costumo dizer para minha irmãzinha que aceitou Jesus primeiro que eu, olha, antigamente eu tinha orgulho de dizer que eu era daquela igreja. Hoje eu morro de vergonha. Por quê? Porque hoje eu conheço as atrocidades, tudo que ela fez, a forma como ela engana as pessoas, como ela pratica a injustiça, né? E Deus, Ele não é a favor disso, né? Então, eu sou evangélica há 2 anos. Chegasse, eu amava ser católica, eu dizia, eu gostava. Se alguém chegasse para mim e perguntasse se eu pensava em mudar, não, jamais. Mas quem determina não somos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós e diz, se eu escolhi para me servir, você pode dizer não, mas se o Senhor escolheu, você servirá a Ele. Quando o pastor que me pregou a palavra passou dias e dias me pregando, mandando eu visitar a igreja, né? Ele conversava com a minha irmã, que já tinha aceitado, e eles entraram numa campanha de oração para me aceitar o Senhor. E quando ele disse para mim, olha, eu e a sua irmã estamos orando para você aceitar o Senhor, para você ser crente. Irmão, naquele momento eu pensei comigo, eu achei graça e eu disse, pois vão ter que orar muito. Não demorou muito, irmão, eu comecei a frequentar a igreja, né? E no segundo dia que eu fui naquela igreja, né, que eu já tinha visitado outras, mas na segunda noite, foi na terceira noite que eu fui, eu aceitei o Senhor porque eu senti no coração. O Senhor, Ele me mudou, Ele me transformou, né? E hoje eu tenho orgulho, não de dizer que eu sou evangélica, que eu sou crente, eu tenho orgulho de dizer que hoje eu sirvo ao Senhor verdadeiramente. Esse deve ser o nosso orgulho. Não é defender uma placa de igreja. Você pode perceber que nos meus áudios não tem nenhuma passagem, não tem nenhuma parte dizendo a qual igreja eu pertenço. Porque o meu foco é Jesus Cristo, não é placa de igreja. Porque placa de igreja não salva. A salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12. Por isso que eu prego Jesus Cristo. E digo, eu tenho orgulho de ser serva dele e de servir a ele. Então, fica com esta meditação aí, né? Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Pede para Deus abrir o teu entendimento, para que um dia você, que não serve ainda o Senhor verdadeiramente, possa servir e ver o quanto é maravilhoso, né? Amém.